Iniciar a nossa live, a partir do momento que as pessoas forem entrando, vamos dar a sequência. Vamos falar hoje sobre o benefício, a gratuidade de justiça à luz do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Essa é a terceira live da série que estamos a acompanhar sobre o recurso especial que está em estado a julgamento, na Corte Especial, sobre o benefício da gratuidade de justiça à luz do STJ, como falei, e também a respeito do critério objetivo. Justamente o recurso especial que está afetado, eu vou colocar aqui a gratuidade e justiça à luz do STJ. Então, o RESP é a proposta de afetação PRO-AFE no recurso especial. Deixa eu colocar aqui para facilitar. Pois não, doutor Dan, uma boa noite, prazer tê-lo aqui. Estou aqui a iniciar a nossa live. Essa live é a terceira parte, porque até o recurso especial, o doutor, não sei se participou da live anterior, acho que sim, não foi? Então, hoje eu fui atualizar e ainda está a mesma coisa. Deixa eu colocar aqui, 1.988.686. Aqui. É esse RESP aí do Rio de Janeiro. O RESP do Rio de Janeiro, tá? É daqui do Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu? Uma pessoa natural, no caso concreto, a pessoa natural pleiteou o benefício da gratuidade de justiça à luz das regras do artigo 98 e artigo 99, parágrafo 2º do Código de Processo Civil 2015. E aqueles critérios, porque a própria regra dos dois dispositivos falam de acordo com a lei. E a lei atribui, ou seja, o que tiver a hipossuficiência, a vulnerabilidade, e não tiver condições de arcar com as custas, a taxa judiciária e os honorários de sucumbência, sendo que os honorários de sucumbência, na sequência, ocorrendo a sucumbência, aquele que sucumbiu, ele é devido os honorários de sucumbência, só que pragmaticamente e também na própria regra ficará 5 anos, aquele crédito sobrestado, para que na mudança daquele status quo, do condenado, no caso aquele que foi condenado a pagar os honorários de sucumbência, ficam sobrestados, os honorários de sucumbência, até que modifique. Se não há mudança, passados 5 anos,
não há mais a dívida em relação à sucumbência. Mas a questão é primordial e que eu entendo, até hoje eu não compreendi, porque poucas pessoas tocam nesse assunto e eu tenho acompanhado, por isso que eu estou fazendo essa terceira live, não vou aqui me delongar muito, porque é a terceira live, então várias pessoas já participaram, já saíram, já não, acredito que estão cansadas, né, de ver falar sobre a gratuidade de justiça nesse recurso especial. Mas esse recurso especial, essa afetação, no caso, afetou vários recursos, não é? no segundo grau de jurisdição e também três recursos especiais. O recurso especial 1.988.687, 1.988.697 e 1.988.686 do Rio de Janeiro. Eles estão afetados por essa proposta de afetação, porque a proposta de afetação ela tem o suporte de validade, no caso, na regra do artigo 1036 e no artigo 257C do regimento, né, do STJ, regimento interno, né, do Superior Tribunal de Justiça. Então, houve afetação por unanimidade, então esse recurso afetou os demais, ou seja, a decisão abarcará todos esses recursos especiais, né? Embora na nossa sistemática do processo nós não temos a questão da Comolau, embora não tem muito tempo, não é? Aqui no nosso ordenamento, no nosso sistema processual civil, mas o CPC inovou em relação a a sistemática do processo civil. Então, nos trouxe ao ordenamento jurídico nosso, do Brasil, essa possibilidade de afetação, né? Como se fora o sistema da Comolau, e não Civil Law, da Comolau, correto? Então, eles estão afetados, embora essa afetação suspendeu. Pois não, doutor Melquisedeque, prazer tê-lo aqui, uma boa noite. Estamos a falar sobre o recurso especial que fala se teremos ou não o critério objetivo da gratuidade de justiça, né? Se é objetivo. Por exemplo, se vamos supor que a pessoa natural vulnerável, né, perceba de salário R$10.000, né? Por esse critério, é claro que terá um critério, terá ou não, se tiver, né, o critério objetivo, se o STJ decidir por isso, então teremos o critério. Vamos supor, R$10.000, a pessoa não teria direito ao benefício da gratuidade de justiça porque percebe R$10.000. Teríamos uma tabela, eu não sei se teríamos lá o chat GPT, né? Eu colocaria e distribuir o recurso, pronto, já. É claro que o que se quer, o que se quis, o que se quer e não se conseguiu ainda, é reduzir o número de recursos, né, com o CPC 2015. Durante a vigência toda, desde 2016 até hoje, eu não vi isso. Então, muitos recursos na Corte Especial
né, no STJ e querem, né, o sistema processual quer reduzir o número de recursos. Com isso, reduzirá. E na live, na segunda parte, essa é a terceira, eu falei do benefício da gratuidade de justiça e contextualizamos com o acesso à justiça, porque eu entendo que dificultará o acesso à justiça. A questão toda também passa pelo juízo de valor. Bom, Walter, não teremos mais juízo de valor no critério objetivo. A pessoa natural percebe 10 mil reais, não terá direito. Agora, não é porque, pelo menos na nossa pragmática aqui, como advogado no Rio de Janeiro, eu não sei em outros estados, né, do Brasil, mas aqui eu vejo muito a questão de que, bom, a pessoa natural reside, né, possui residência, domicílio, num determinado bairro, por exemplo, da Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, eu acredito que isso seja um juízo de valor de que se a pessoa mora num bairro da Zona Sul, né, da capital, né, eu estou no interior, na região dos lagos, na capital do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, bastou residir, morar, o domicílio, fixou o domicílio, então não teria direito. É juízo de valor, porque a regra não fala isso, não fala em relação ao CEP, né, da pessoa, não fala. Então é juízo de valor. Mas de toda forma, a pessoa argumentando, não é, e também a nível de reflexão, a pessoa vulnerável ela pode de fato estar vulnerável, não é? Pois não, doutor Tiago, uma boa noite, prazer tê-lo aqui também. Então, nós temos lá a pessoa que percebe, no exemplo, né, 10 mil reais, né, 10 mil reais, reside, mora, possui domicílio na Zona Sul, num bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, e pode estar não superendividado, que já é outra coisa, mas endividada. A pessoa está endividada, como não tem mais de 60% da nossa população que está endividada. Não é? Então, esse endividamento o leva essa pessoa natural a não poder ter o acesso à justiça, porque ela não conseguirá arcar com o benefício do benefício da gratuidade da justiça e nem para não ter que arcar com o pagamento das custas, taxas, despesas, né, honorários, né, e honorários, como falei, fica sob o Estado durante 5 anos, né, as despesas, a taxa e as custas. Bom, tem até uma questão de que existe a lei, existe uma regra, né? Porque quando o CPC fala nas regras do artigo 98 e 99, diz que, de acordo com a lei, terá direito ao benefício da gratuidade de justiça de acordo com a lei. Então, existe a lei, né? O CPC 2015, existe uma lei de 1999, que eu não lembro o número, que é da pessoa idosa. A pessoa idosa, ela não é o benefício da gratuidade. A própria lei, a regra diz que é uma isenção. Então, se a pessoa tem 60 anos, aliás, daqui a um mês eu faço 60 anos, né? Então, né, dia 10 de julho, eu farei 60 anos. Então, serei uma pessoa idosa pelo nosso ordenamento jurídico. E por essa regra, se a pessoa percebe como remuneração até 10 salários mínimos, ela teria
o direito à isenção, e não ao benefício da gratuidade de justiça, a isenção do pagamento das custas e a taxa. Até fala lá no caput, num determinado artigo, eu não lembro se é o 11º, mas que diz lá que as custas é genérico, quer dizer taxa e despesa. Então, será isento. Até eu assisti uma live hoje durante o dia e um desembargador aqui do Tribunal de Justiça, ele falou, na OAB, eu estava no município aqui do Rio de Janeiro e ele até lembrou dessa lei que seria uma isenção e não o pedido de gratuidade de justiça. Teria que formular o pedido, né, no caso da petição inicial, e se reportar, né, sugerir que o juízo aplique, né, a regra da lei de 99, que fala da isenção das custas de forma genérica, que é taxa judiciária e despesas também, que não, porque a pessoa idosa que percebe até 10 salários mínimos, correto? Então é diferente. Aqui, a regra do 98, 99, parágrafo 2º, que está afetado por esse recurso que eu coloquei aqui, 1.988.686 do Rio de Janeiro, é justamente a afetação do critério objetivo para o deferimento da gratuidade de justiça. Vocês vão dizer, então é melhor o critério objetivo? Eu não sei, eu não... Bom, teremos que refletir mais sobre isso. Agora, dizer que, no exemplo, a pessoa percebe 10 mil reais, não sei, 15 mil, e ela não pode estar endividada a ponto de ser vulnerável, não é? E por suficiente juridicamente para arcar com as custas, a taxa, né, e as despesas do processo. Então, nesse sentido, esse critério é objetivo. Aí eu não sei como que será o parâmetro para fixar esse critério objetivo e se realmente o STJ irá fixar no julgamento desse RESP. Hoje eu atualizei e parece não, o que eu vi, parece que em janeiro não teve mais nada em relação a isso, porque a afetação foi em dezembro, a data do julgamento foi 6/12/2022, do ano passado, não é? E depois, em janeiro, teve a publicação, e depois em janeiro, mas não teve mais nada em relação a esse julgado ainda. Então, quer dizer, não tem marcação de julgamento, né? Não tem ainda. Então, esse critério não é objetivo. Agora, esse critério não é objetivo, mas eu sempre falo que não podemos ter juízo de valor. Não é? Quando eu falo sobre os princípios constitucionais, aplicação, não é ponderação de valor, é ponderação a norma como interpretação. Eu pondero regra e pondero princípio. É norma, princípio é uma norma, a norma é interpretação. Então não é valor. Não é valor axiológico. O valor axiológico a sociedade já o fez, até chegar na regra e no princípio. Então lá são normas. Então é necessário, tem que aplicar o princípio. Então, eu tenho o princípio lá do acesso à justiça, princípio da gratuidade de justiça, então eu tenho. Então, mas continua da mesma forma. Eu tenho um contraditório oportunidade, não é? Então, o contraditório oportunidade, então, o pedido de gratuidade não pode sob pena de nulidade, ser indeferido sem ouvir a parte, sem a parte se manifestar. Tem que dar oportunidade para que a parte se manifeste. É o contraditório oportunidade
do CPC, que está na regra, a regra é o artigo 10, está lá, vou ler. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, com base em fundamento, a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade, aí é o contraditório oportunidade, artigo 10º, de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então, o STJ verificará a regra do artigo 10, porque se fixar o critério objetivo, aí eu não sei como que ficará em relação ao artigo 10, porque o artigo 10º diz que ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então, mesmo se for decidido de ofício, não poderá, porque nós temos lá o artigo 10º do Código de Processo Civil de 2015, que é o contraditório oportunidade. Então, nós temos que verificar essa regra ali. É uma regra que, na verdade, é um princípio, né? Que vocês sabem que o CPC do artigo 1º ao 10º é princípio lógico, são os princípios da norma infraconstitucional, princípio do Código de Processo Civil. Né? Então, é dessa forma. Hoje é dessa forma. Agora, eu não coloquei, vou colocar aqui o tema, aqui ó, tema 1178. Ó, esse é o tema. O que eu estou falando que nós estamos aqui comentando, é o tema 1178. Então, o tema 1178 está sob julgamento lá no STJ. Tá? Então, eu não sei, as pessoas que estão aí, eu não sei, doutor Dan, se é o doutor Melquisedeque, não é? Doutor Tiago, eu não consigo ver aqui, mas se alguém que quer fazer uma colocação, eu acredito que é isso. Então, essa aqui é a terceira parte, eu vou colocar essa live aqui, que não uma live curta, né, que é a terceira, que é o terceira parte. Então, eu vou deixar gravado aqui no Instagram e lá no meu canal no YouTube, que eu não sei se vocês já se inscreveram, eu peço que se inscrevam para ajudar o canal a seguir lá, lá no meu canal do YouTube, Pensando o Direito com Walter. Então, eu acredito que por hoje eu não quero mais cansá-los, não é? Então ficará gravada essa live, tá? E meus agradecimentos a quem esteve aqui e a você que assistiu a gravação até o final, tá? Um grande abraço aos que estiveram aqui ao vivo e aqueles que assistiram também a gravação. Então, um grande abraço e sigamos até a semana que virá, né, na quinta-feira, com outro tema aqui no Instagram. Tá? Essa live então está gravada aqui no Instagram e lá no YouTube. Correto? Então, um grande abraço e mais uma vez, muito obrigado. Boa noite.